proposta para a nossa interatividade, pergunta sobre o filósofo John Locke, que defendeu a ideia que a mente humana era uma caixa vazia, e perguntamos aqui qual é o processo que faz com que essa caixa se preencha, né? E nós temos a resposta A, endoculturação, a resposta B, exoculturação, a resposta C, intraculturação, a resposta D, extraculturação e a resposta E, homoculturação. Como falamos no início da nossa exposição, a resposta correta é a resposta A, endoculturação, ou seja, interiorização, assimilização e aprendizagem de novas normas, valores e comportamentos por meio do contato social, da família, dos amigos e dos grupos, ok? Vamos agora à volta aí e vamos falar um pouco sobre cultura e o desenvolvimento desses conceitos culturais. Primeiro, falamos de cultura a partir da análise da cultura, deixando para trás ideias antigas, de que determinados indivíduos têm cultura e os outros não têm. Vejam, vamos voltar ao John Locke lá, que ele fala que nascemos uma caixa vazia e vamos preenchendo. E esse preenchimento se dá nas relações sociais, com os amigos, nos grupos sociais e tudo mais. Ou seja, todo mundo tem cultura. Se você não tem cultura, você não existe como criatura social. Então, basta viver em sociedade para ter cultura. Você pode ter uma formação educacional diferente da formação educacional do outro. Mas eu posso ser aqui um doutor, um pós-doutor e você ter uma educação formal mínima e mesmo assim ambos culturalmente participamos de um mesmo grupo e não há diferença entre nós, eu não tenho mais ou menos cultura que você por conta da minha formação educacional, como já falamos. Então, essa ideia de que pessoas têm, ou sociedades têm ou não têm cultura, é uma ideia bastante antiquada e sem sentido. Então, como a gente estuda a sociedade, afinal de contas, né? Como eliminar esse viés do senso comum, esses conceitos que se solidificam sem muito pensar? O senso comum, às vezes, ele é muito cruel com tudo, ele dá origem a preconceitos, ele dá origem à discriminação. Como a gente constrói uma ciência capaz de investigar a cultura e a sociedade? Essa ciência é a antropologia, né? O estudo da cultura, o senso comum e a ciência, a diversidade cultural e as culturas nacionais. Durante bastante tempo, o conhecimento a respeito do outro, das outras pessoas, foi construído por meio de duas abordagens. A exibicionista, olha que coisa absurda, na qual os nativos eram apresentados como animais. Isso aconteceu sobretudo nos tempos das navegações, quando o europeu, o branco europeu, tomava contato com os indígenas e achavam que aquilo era um outro animal, que não era nem um ser humano, e exibia isso de uma forma, olha que exótico, que engraçado e tudo mais. E a outra ideia era o senso comum, né, para compreender a cultura com base em outras áreas. O senso comum parte da tua percepção de que você está certo. É isso que é o senso comum, né? O senso comum emerge do imaginário e dos hábitos de associação. Ele está contaminado pelos valores, pelas impressões, por tudo aquilo que você adquire. Está contaminado pela tua lente de ver o mundo, né? A definição clássica da antropologia a identifica como o estudo do homem e da cultura do outro. Não adianta nada eu entender só a minha cultura, eu tenho que entender a cultura do outro. Se eu só entendo a minha cultura, eu viro um bicho preconceituoso, né? Podemos então contextualizar a antropologia social ou cultural, como alguns chamam, como a área do conhecimento que se dedica à compreensão das formas a partir das quais as sociedades aprendem o mundo e de como se organizam para sobreviver nesse mundo. Vou reler aqui. A área do conhecimento que se dedica à compreensão das formas a partir das quais as sociedades apreendem o mundo e de como se organizam para sobreviver nesse mundo. Olha que interessante, a cultura como forma de organização
das sociedades, dos grupos sociais para a sua sobrevivência. Nesse campo, nós temos dois grupos. O grupo inglês que diz o seguinte: os antropólogos buscaram investigar a organização social e política de grupos sociais, desenvolvendo o que conhecemos como antropologia social. E o grupo americano que diz assim: ocuparam-se de investigações das variações culturais e como a cultura é capaz de moldar indivíduos e os seus comportamentos, desenvolvendo a antropologia cultural. De um lado, entender a cultura como modificadora da sociedade, e do outro lado, entender a cultura como modificadora dos indivíduos, né? Um exemplo é o caso da Margaret Mead, essa pesquisadora norte-americana de estudos antropológicos, que fez um trabalho muito importante denominado Adolescência, Sexo e Cultura em Samoa, fruto das investigações que ela fez com os samoanos, né? E a sociedade ficou chocada com esse estudo sobre as relações dos adolescentes com os hábitos sexuais num outro lugar, numa outra realidade. Isso agrediu moralmente a sociedade americana lá do início do século XX. De novo, aquela ideia do Boas de ir em campo, de olhar para o outro, não entender a sua cultura como a cultura mestra de todas as outras e tal, cada um tem o seu processo, né? Como que questiona aí o Schilling, que ele diz assim: qual o melhor caminho para descrever um povo, afinal de contas? Será que olhando de longe dá para enxergar o povo que dá para enxergar o povo que quero descrever? Quer dizer, será que eu olhando de longe eu consigo descrever o processo de formação cultural de um povo? Se quero descrever um grupo de bávaros que vive a 30 quilômetros de Munique, na Alemanha, eu iria fazer isso melhor do sofá da minha casa, no Distrito Federal do Brasil, por exemplo? Ou seria melhor arregaçar as mangas, pegar um avião, ir para o interior da Bavária, aprender alemão e assim mergulhar nessa cultura, não é? Então o que ele está defendendo é o que defendeu o Boas também, né? A interação entre o pesquisador e a comunidade que será investigada é a principal característica daquilo que a gente define esse grupo de pesquisas etnográficas, de mergulhar em campo para compreender como funciona a cultura do outro, né? Imagine, por exemplo, que o objetivo do pesquisador seja entender como os professores interagem diante de um curso de formação docente, ou seja, nesse caso, uma das maneiras de o pesquisador conseguir coletar é, claro, se misturando aos professores. Ou seja, se você quer pesquisar um processo de ensino e aprendizagem, como muitos pesquisadores o fazem, você tem que estar dentro da sala de aula sabendo como isso funciona. Não adianta ficar olhando papel ou tentando olhar isso de longe, porque é nessa aproximação que você vai compreender esses processos, né? Esses estudos, os etnográficos, e de maneira geral, os estudos de cultura, os estudos antropológicos, partem da premissa da existência da chamada diversidade cultural. Essa é uma outra palavra muito em voga, né, nos tempos contemporâneos, que diz assim: há muitas culturas parecidas ou não com as nossas, mais ou menos complexas que as nossas, ou seja, existe uma diversidade cultural. Segundo a Unesco, esse órgão da ONU que cuida dessa área do conhecimento, é importante que tenhamos políticas públicas, leis que defendam a diversidade cultural, leis que protejam as pessoas de outra cultura, leis que de alguma maneira preservem essa diversidade, né? Que a democracia requer o conhecimento das diferenças e o diálogo entre essa diversidade, entre as diversas culturas que compõem o campo democrático. E como que a gente faz isso a partir desses objetivos de desenvolvimento do milênio apregoados pela ONU e pela Unesco? Primeiro, no campo das línguas, né? A Unesco está fazendo um chamado aí para o empobrecimento cultural do ponto de vista linguístico. Tem línguas desaparecendo no mundo porque algumas línguas que não têm o seu processo gráfico, por exemplo, que não tem a sua forma escrita, desaparecem por conta da falta de esforços na preservação e no estímulo do desenvolvimento de grupos etnográficos. Morre o último dominador de um determinado idioma, a última pessoa que fala um determinado, e com ele morre a língua toda, né? Então é preciso que haja um olhar dos órgãos públicos em relação à questão do desenvolvimento linguístico. No campo da educação, a pertinência e os métodos dos conteúdos pedagógicos, ou seja, precisamos que a cultura seja assimilada aqui do lado dos educadores, para que os alunos compreendam as coisas a partir
dos seus próprios conceitos culturais, né? No campo dos conteúdos culturais, a gente tem que falar de variedade, de vitalidade nas trocas, e no próprio setor privado, nas empresas, né? A criatividade e a inovação estão ligadas à diversidade cultural, estão ligadas a esse processo, ou seja, na hora de contratar, na hora de absorver conhecimentos, entendamos que estamos diante de uma diversidade. Então, o grupo A não é mais ou menos criativo do que o grupo B. Vamos fazer isso de forma diversa para que a criatividade e a inovação floresça, inclusive no ambiente econômico, no ambiente privado. A diversidade cultural, inclusive, dentro do mesmo país, claro. Dentro do mesmo país você tem culturas diversas, ainda mais num país gigantesco como o Brasil, não é? A questão da diversidade vem sendo tratada a partir de algumas perspectivas. Vamos ver quais são as perspectivas diante dessa diversidade. A primeira é a negação. Sim, fenômenos como preconceito, exclusão étnica, racismo seriam impossíveis de ocorrer dada a suposta inexistência de diferenças ou desvantagens. As pessoas negam, não tem racismo no Brasil. Não tem racismo no Brasil, não acontece nada. Normalmente essa negação acontece por parte de pessoas brancas, né? Porque uma pessoa da raça negra, que foi escravizada durante anos aqui, o Brasil foi o país que mais tempo permaneceu escravizando os negros, uma pessoa tem uma percepção clara do que é racismo porque vive isso na pele. Agora, para um branco é muito fácil dizer que não existe racismo nesse país. Então, essa é a negação. Entender a diversidade cultural a partir da negação da própria diversidade. Segunda é uma ação afirmativa, que é a minimização de diferenças, a conformidade de comportamentos, mesmo que num dado superficial. Hoje em dia fala-se muito de como eu devo tratar ou como eu devo usar um determinado termo, né? Que nós chamamos de letramento contra o preconceito. Isso é muito importante. Você vai lá, é superficial. É superficial, mas minimiza esse conjunto de saberes e faz uma sociedade um pouco menos preconceituosa, né? E depois a compreensão das diferenças, ou seja, a ideia de que é fundamental aceitá-las para que as relações sociais materializem a aceitação e desestimulem os comportamentos calcados em preconceitos e discursos de ódio. Esse é um grande problema na nossa sociedade, né? O preconceito e o discurso de ódio, porque negamos que essas diferenças existem, ao invés de estarmos abertos a diferenças e entender a diferença como riqueza e não como problema, não é? Para que o respeito às diferenças possa acontecer, nós temos dois caminhos, né? O caminho punitivo, repressivo, eu faço uma lei antirracismo, ela é necessária, alguns caminhos punitivos são necessários, né? E nós temos também o caminho promocional, para estimular o respeito, ou seja, a ideia de fazer uma campanha que desestimule um determinado comportamento e tudo mais. Você que gosta de futebol, por exemplo, já se acostumou com manifestações de torcidas em relação a jogadores de etnias como os negros e tudo mais. Vocês estão acostumados a perceber isso tanto no Brasil quanto na Europa, enfim, isso tem acontecido. É claro que é preciso que haja campanhas, portanto, para desestimular, para promover o entendimento, mas é preciso ir além. O sujeito que nesse instante que vivemos ainda insiste com isso também precisa ser punido pelo que faz, não é? Para, de forma exemplar, apontarmos para a sociedade que isso não está bom, que isso não pode acontecer, né? Um dos maiores focos de conflitos e debates em relação a questão da diversidade aqui no Brasil diz respeito aos direitos dos indígenas, né? Isso tem sido um foco bastante importante dessa discussão da preservação e da diversidade cultural. Do ponto de vista da preservação, a gente tem aí, já falamos sobre as ações evangelizadoras, e do ponto de vista da preservação territorial, os esforços de grupos empresariais aí, no sentido de invadir as terras indígenas para lucrar com elas, ao invés de respeitar aquilo que determina a Constituição brasileira, no sentido de manter as áreas de reserva e tudo mais, né? Um outro exemplo do conflito entre as culturas, em especial da indígena com a cultura judaico-cristã, são os problemas que surgiram durante a pandemia do coronavírus, a pandemia da Covid-19.
vários índios já acostumados com contato com o homem, embora eles existam e estão em contato com o homem branco, há outros grupos indígenas, nós temos grupos indígenas que nunca, dentro da floresta amazônica, nunca estabeleceram um contato que fosse com o homem branco. Com a epidemia do coronavírus, esses grupos estão absolutamente desprotegidos e nós tivemos os índios muito vulneráveis em relação a isso. Por isso os indígenas, inclusive nos processos de vacinação, ganham prioridade, porque o contato com eles é limitado com o homem branco e tudo mais, e com as coisas que nós trazemos de ruim, biologicamente falando, como essas pestes que não são da floresta, são da cidade, né? Contando com uma fraca assistência à saúde, sendo extremamente frágeis diante de doenças estranhas aos grupos. Infelizmente, outras doenças que também acabam recaindo sobre as comunidades por absoluto despreparo das autoridades brasileiras, como desnutrição e tudo mais, tem abatido comunidades indígenas no Brasil, que é muito, muito triste, né? Vamos agora à terceira interatividade. Vamos falar dos atuais modelos de análise de cultura que deixaram para trás duas ideias antigas. A que determinados indivíduos têm culturas e outros não, e a outra ideia antiga deixada para trás: determinadas sociedades possuem cultura de massa e outras não. Letra B, determinadas sociedades possuem cultura de nível global e outras não. C, determinadas sociedades possuem cultura e outras não. E D, determinadas sociedades possuem cultura erudita e outras não. E E, determinadas sociedades possuem cultura pop e outras não. Voltamos daqui a pouco com a resposta para essa interatividade.